Muito bem, então, amados irmãos, como nós dissemos, vamos fazer uma breve reflexão, tendo como tema o papel dos homens cristãos em tempo de pandemia, baseado no livro de Jó, lá no capítulo 1, versículos de 1 a 5, texto que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Como todos nós sabemos, amados, estamos vivendo um tempo sem precedentes em nossa geração. Jamais nós poderíamos imaginar, que 2020 iria exatamente direcionar para essa situação. E que situação estou me referindo? A situação de uma vida mais restrita, desse isolamento ao qual estamos passando, ao ponto de estarmos restritos exatamente em nosso convívio social, como era de costume. A palavra que tem se falado, inclusive, muitas vezes nesses últimos dias é reinventar. Reinventar o modo de vida em sociedade. Como tem sido constante, por exemplo, o uso de live, de hangout, de aplicativos e ferramentas para nos comunicarmos uns com os outros, inclusive agora. E graças a Deus, temos esses recursos à nossa disposição. Caso contrário, as nossas limitações seriam ainda mais profundas, queridos. Agora, olhando para a nossa vida espiritual, nós precisamos mais do que nunca, queridos, exercermos o nosso sacerdócio real. Ainda que nós tenhamos uma forte dependência da liderança pastoral, nós precisamos ser líderes em nossos lares e promover nosso crescimento espiritual domesticamente. E aí que entra uma pergunta para todos nós, uma pergunta muito importante. Qual o papel dos homens cristãos em tudo isso? Um papel muito importante, como eu disse, o papel de sermos sacerdotes do lar. Sabemos, amados, que homens e mulheres usufruem do sacerdócio real em Cristo Jesus. Significa que todos, sem distinção, podem ministrar a Deus o seu culto, a sua adoração, o seu louvor ao Senhor. O apóstolo Pedro, inclusive, fala na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 5, que todos nós fomos feitos casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No entanto, podemos também perceber nas Escrituras que é indiscutível o papel do homem cristão como cabeça do lar. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, por exemplo, ele diz o seguinte: quer, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo deixa muito claro aqui para nós, amados, a questão da autoridade e da liderança do homem cristão que ele deve exercer sobre a sua esposa, sobre a sua mulher e, consequentemente, é claro, ser líder do seu lar, exercer sobre a sua família. E no Velho Testamento nós temos um exemplo formidável, que é o texto que nós lemos, que é o exemplo de Jó. Os primeiros versículos desse livro mostram claramente o seu papel sacerdotal no seu lar. Então, olhando para o texto, nós vemos o seguinte, primeiramente, que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
aqui fica muito claro para nós, né, a postura de compromisso e de devoção que Jó tem para com Deus. Em outras palavras, Jó leva muito a sério a sua relação com Deus, queridos. O texto continua dizendo que ele era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, faziam festas. Isso incluía suas irmãs, né? Após o término desses banquetes, dessas festas, o que nos leva a pensar que levavam vários dias, né, de festas e banquetes, uma expressão nos chama a atenção no texto, lá no versículo 5. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Nós temos aqui, amados, uma ideia de posicionamento, de ação e de iniciativa. Veja, Jó chama seus filhos. É interessante observarmos a figura do homem Jó no exercício espiritual da sua família. É Jó que chama a responsabilidade para si de convocar a sua família para o exercício espiritual. Além disso, também, nós podemos observar no texto que Jó mostra preocupação com a vida espiritual da sua família, no caso dos seus filhos. Pois ele diz aqui, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Vemos claramente, então, aqui, amados, que Jó tem um foco. E o foco é que a sua família esteja sempre em comunhão, em obediência, em compromisso com Deus. Isso fica muito evidente aqui no texto. Mas, acima de tudo, nós vemos a postura de Jó, que é a postura de um homem piedoso. E isso fica também evidente no versículo 5, quando ele também fala, né? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Né? O amor de Jó para com Deus é maior, inclusive, para com seus filhos. E isso fica muito evidente quando ele perde tudo. Inclusive perde seus filhos. Né? O que ele faz? Ele blasfema contra Deus? É isso que ele faz? Não. Ele glorifica a Deus. Lá no versículo 21, capítulo 1, versículo 21, olha o que ele diz. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a sua chamada, a santificação dos seus filhos é, além de tudo, um senso de forte compromisso e temor com Deus. Por quê? Porque ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus. E podemos ainda notar nesse texto, né, a persistência e a dedicação de Jó em exercer a liderança espiritual do seu lar. Lá no finalzinho do versículo 5 diz o texto, assim o fazia Jó continuamente. Jó demonstra aqui ser um homem disciplinado, ordeiro, perseverante. Como líder espiritual do seu lar, Jó persevera no exercício espiritual da sua família. Ele não relaxa, ele não afrouxa, né? Ele se mantém dedicado em cuidar da vida espiritual do seu lar. Muito bem, são essas considerações que esse texto nos traz sobre a vida de Jó e sobre o papel do homem cristão na vida da sua família também, em tempos como esse, em que estamos isolados, em que estamos restritos a estarmos em nosso templo, em nossa igreja, juntos para adorarmos a Deus. Diante de tudo isso, eu queria dizer para você, meu irmão, algumas questões importantes então. Primeiro, nós não podemos ser líderes espirituais em nosso lar se, em primeiro lugar, não tivermos o mesmo posicionamento que vemos em Jó, no que se refere ao seu temor a Deus. Tudo começa com a nossa posição em relação a Deus. E que posição é essa? A posição do temor, da integridade, da retidão, do desvio do mal. Jó é um homem temente a Deus. Não há como exercermos nosso sacerdócio real. Não há como nós sermos sacerdotes do lar. Não há como nós sermos líderes espirituais da nossa vida e na vida da nossa família se nós não tivermos o temor de Deus. E isso fica muito evidente aqui na vida de Jó. Outra coisa, como líderes
nós precisamos agir como líderes. Em outras palavras, né? Cabe a você, meu irmão, homem cristão, tomar a iniciativa da vida espiritual do seu lar. Homem cristão, é você que deve chamar a sua família ao exercício espiritual. É você quem deve reunir a sua esposa, seus filhos e adorar a Deus, e ter um tempo com Deus, e abrir a palavra do Senhor, e fazer a leitura da sua palavra, e orar ao Senhor. Cabe a você exatamente essa responsabilidade. A exemplo de Jó, o que nós vemos no texto? Jó é que chamava os seus filhos à santificação. E nós, como homens cristãos, temos esse dever diante de Deus e diante da nossa família também. Outra verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, homens presbiterianos, homens cristãos, é o seguinte, que exercer a liderança espiritual do lar é uma questão de obediência a Deus. Negligenciar esse chamado é cometer o pecado da omissão, né? O pecado que Deus também condena. Ou seja, nós não podemos nos omitir a essa responsabilidade. Deus nos fez o cabeça da mulher e, consequentemente, o cabeça da família. Portanto, eu queria deixar para vocês, meus irmãos, essa palavra. É muito importante que nesses tempos de isolamento, nesses tempos em que nós estamos mais em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, né? Que nós, infelizmente, não podemos estar no nosso templo, nossa igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o sacerdote do seu lar. Por isso, meu querido, eu queria que você guardasse essas palavras no seu coração e que você, portanto, colocasse ela em prática, inclusive, né? Seja um homem do Senhor, seja um líder espiritual da sua casa, seja um sacerdote do seu lar. Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.